esses problemas de chuvas que têm acontecido também na capital baiana, mas nós sequenciamos com a entrevista com o ex-ministro e pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma. O senhor ouviu a pergunta de Eduardo, né, ministro? Ouvi sim, a pergunta do Eduardo Gordiano, lá da Rádio Vale. Agradeço a pergunta dele. Aproveito para mandar um abraço a todos os nossos conterrâneos de Amargosa, né? Um abraço para meu querido amigo Rosalvinho Salles. E queria aproveitar também, Gordiano, para desejar aqui os parabéns à minha esposa Roberta Roma, que hoje faz aniversário. Ela também é cidadã de Amargosa, então nada melhor do que a gente aproveitar esse momento e poder agradecer a Deus pela sua vida, por tudo de importante que ela representa para todos nós. Uma mulher que tem feito toda a diferença, que tem sido protagonista da vida pública ao meu lado, que tenho certeza que ainda vai orgulhar muitos os baianos e os brasileiros. E sobre a sua pergunta, Gordiano, o que precisa mudar no governo do estado da Bahia, como eu falei no início do programa, é a postura. Não é admissível que o profissional de segurança pública não encontre nenhum respaldo do governo do estado para sair de sua casa e defender a sociedade. O governo da Bahia ficou tão sem providências para tomar que o crime organizado veio se instalar na Bahia. Tem grupos organizados que saíram do Rio de Janeiro e São Paulo que vieram aqui se instalar na Bahia, como se isso aqui fosse uma filial, certo, da criminalidade. Você vê as drogas imperando, não é, aliciando nossa juventude, não é, o drama de tantas famílias, de tantas mães que vê muitas vezes a violência chegar na sua casa, né, com descaminho. Ainda me vem o governador dizer que o mundo das drogas tem empregado as pessoas. O nome disso não é emprego, o nome disso é descaminho. Não é? Ninguém quer um futuro desse para nenhum dos seus descendentes. Então, é muito importante que a população tenha noção do perigo que nós estamos vivendo hoje no estado da Bahia. Isso afeta tudo, isso afeta a geração de emprego, isso afeta a nossa economia. Quando ocorrem situações como essa lá na Bahia, né, lá em Salvador, você observa o quê? Imagina o prejuízo para o setor de bares e restaurantes, uma vez que toda hora se divulga arrastões, né, criminosos entrando em pizzaria, em barzinhos, para fazer arrastões. Né, isso diminui o fluxo de pessoas, isso diminui, né, a ativação da economia. Isso é muito ruim, isso é um dano de imagem seríssimo para o estado da Bahia. Será que precisa morrer policiais para o governador tomar alguma providência? E o pior é essa postura de transferência de responsabilidade. Toda hora vem o governador agora dizer que a criminalidade aumentou porque hoje tem uma apologia ou um acesso a armas legalizadas. Ora, alguém por acaso já viu algum bandido entrar na loja para comprar uma arma? Então é simplesmente ridículo, né, esse tipo de afirmação. Que nós precisamos sim é poder dar estrutura para o policial, é poder que ele possa sim, né, além de ter uma carreira estabelecida, além que possa ter um respaldo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista de equipamentos, ele também possa ter o respaldo institucional, saber que pode andar de cabeça erguida, que pode tomar as providências e não, né, uma polícia que cada vez mais fica refém do sistema. Né, um policial que cumpre uma ordem, toda hora agora ele fica tendo que responder, né, no judiciário com quesitos, né, totalmente absurdos, dentro de uma realidade que nós sabemos que é um mundo selvagem que está aí fora. E não dá para a gente cuidar da porta para dentro de casa, porque a criminalidade está batendo na porta. Então é preciso se mudar essa postura, trazer realmente investimentos efetivos e poder fazer essas coisas com agilidade. Imaginem que o governo federal mandou mais de 90 milhões de reais para capacitação e equipamentos de segurança pública no estado da Bahia e o governo do estado não conseguiu sequer executar 20% desses recursos. Não é falta de recurso, é falta de providência. Enquanto isso, a gente vê a população refém da criminalidade nas ruas, que a cada esquina pode receber, né, um motoqueiro e por causa de coisas fúteis perder sua vida. Então precisamos ter noção exata do que está acontecendo. A criminalidade, né, não está mais em certas áreas, está em toda a Bahia, em toda a região você encontra casos terríveis de criminalidade. Então precisamos dar um basta nisso. É um movimento que tem que envolver a sociedade, interligar as forças policiais, polícia militar, polícia civil, agentes penitenciários, guardas municipais, que hoje fazem um importante trabalho e são fundamentais para o sistema de segurança, precisam também ter seu reconhecimento.
na integração com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, a estrutura. O que falta é postura, o que falta é realmente energia para que a gente possa, de uma vez por todas, dar um basta nessa criminalidade desenfreada que está ocupando o estado da Bahia atualmente. Ministro João Roma, ex-ministro João Roma, pré-candidato, uma pergunta que eu faço diretamente ao senhor, ela tem uma repercussão nacional, mas o fato de o senhor ter sido ministro do governo Bolsonaro, o senhor tem uma relação muito próxima com o governo federal, é uma coisa que atinge a todos nós, é o aumento dos combustíveis, o óleo diesel. Semana passada o presidente da República mostrou-se indignado com o lucro da Petrobras de 4 bilhões e meio, mais de 4 bilhões e meio, e esta semana o diesel tornou a ter um aumento, e ontem eu ouvi um caminhoneiro falando de que vai desistir, que não dá para, o frete não sobe, o combustível é mais do que o frete. E na Bahia nós temos uma empresa, não é, que é a nossa querida Mataripe, né, a distribuidora de Mataripe, que refina petróleo. E aqui na Bahia a situação parece que está pior do que em outros estados em termos de aumento. O que o senhor faria na qualidade de governador, se eleito for, para ajudar nesse problema, já que é um problema nacional, mas evidentemente que afetaria o seu governo, afetaria a Bahia? Olha, isso afeta a todos. A questão dos combustíveis hoje, né, ela é um dos principais itens para o quesito inflacionário. Então, isso é um drama que o Brasil tem vivido. Nós sabemos que o mundo inteiro enfrentou uma pandemia de grandes proporções. O Brasil foi, inclusive, um dos países que conseguiu, né, superar em muito essa dificuldade, diferente de países ricos como Inglaterra, França, Alemanha. Não houve aqui no Brasil desabastecimento, nem de combustível, nem de comida na prateleira do supermercado. Mas a realidade é que precisa ser feita alguma coisa. O presidente Bolsonaro, né, está muito inquieto em relação a isso. Já mudou o comando da Petrobras, uma empresa que, por ter acionistas, né, do mundo privado, ela tem se mostrado insensível com a realidade, empresa que tem tido lucros exorbitantes, não consegue enxergar que precisa sim equalizar, né, esses impactos, porque não dá simplesmente para você dizer que é uma commodity, está vinculada a um preço internacional e toda hora a população brasileira recebendo, né, mais e mais notícias de aumento de combustível. Então isso tem consumido. Eu vejo que o presidente Bolsonaro está muito angustiado, já fez apelos, agora mesmo está fazendo mais mudanças e tomando providências para que nós possamos cada vez mais ter resiliência e que o povo possa, né, ter, né, na bomba, certo, combustível acessível. Agora, em contrapartida, ao lado que você vê o presidente Bolsonaro tomando todas as medidas, diminuindo os impostos, né, abrindo mão de muitas coisas, você vê toda a insensibilidade do governo do estado da Bahia, que não diminuiu 1 centavo da cobrança de impostos nos combustíveis, mesmo durante o período da pandemia. O governo da Bahia, que hoje cobra um dos maiores tarifas de ICMS na parte de combustível, diferente de vários governos estaduais que diminuíram os impostos, inclusive durante o período da pandemia, o governo da Bahia não recuou nem 1 milímetro, pesando em cima, né, de todo o povo baiano, mas em especial em cima de quem produz, porque a economia precisa gerar, não é o Estado que gera emprego, é justamente aquelas pessoas que montam um negócio, que estão aí no comércio, que estão no setor industrial, essas pessoas é que empregam, e a nossa população precisa de oportunidade de emprego e renda. Então é lastimável que no estado da Bahia você não tenha o menor ponto de sensibilidade do governo para diminuir esse peso da carga tributária em cima, né, do setor produtivo, que a gente possa sim, com várias medidas poderiam ser feitas, assim como vários estados fizeram, e a Bahia nesse caso foi apenas uma exceção, um exemplo negativo, né, de insensibilidade do governo perante medidas que poderiam sim atenuar o sofrimento de você que está com sua motocicleta e chega no posto para colocar um pouco de combustível no seu tanque. Grande parte disso aí é de impostos estaduais, que pesa no cidadão para fazer o corre, para fazer suas atividades do dia a dia. Então é realmente muito triste essa questão, é uma questão que está abalando a todos nós, que as ações estão sendo tomadas através do governo federal, mas que seria muito importante nesse momento, sintonia com o governo do estado, coisa que não há no governo do estado da Bahia.
falta de sensibilidade total do governador Rui Costa, que poderia sim aliviar essa carga tributária para que pudesse diminuir esses preços para o cidadão baiano. Agora nós vamos a Santo Antônio de Jesus, a rádio Andaiá FM com Léo Valente, que faz a pergunta ao pré-candidato João Roma. Léo Valente, bom dia. Bom dia, Dilson Barbosa, bom dia, amigos ouvintes, bom dia ao ex-ministro João Roma, pré-candidato ao governo do estado. A minha pergunta, senhor João Roma, é em relação a essa questão da violência, que eu ouço todo mundo criticar, e com toda razão, os números não são bons, né? Em relação à criminalidade, em relação à violência no nosso estado. E a minha pergunta é exatamente o seguinte: qual é o seu plano de governo? Como é que o senhor pretende reduzir? Qual o método que o senhor pretende utilizar? Qual é o modelo? Existe algum lugar esse modelo que o senhor quer implantar aqui? E quero saber também se o senhor concorda, se o senhor trabalha com essa ideia de armar a população, armar o cidadão de bem. Cidadão de bem, eu digo, desde aquele que mora no condomínio, que tem condições de pagar R$ 4.000 ou 5.000 por um curso e ter sua arma legalizada, mas o cidadão de bem que vive também na favela e que não sabe exatamente como comprar, como adquirir, como fazer um curso e adquirir uma arma dessa, porque normalmente ele tem condições para comprar um transporte ou até mesmo que comer. Então, eu quero saber do senhor, por mais que alguém fale que investir na educação é a solução, mas o resultado vem a muito longo prazo, a curto prazo, qual é a maneira, qual é a fórmula, qual é o modelo de combate à violência, de redução desses números ruins que o senhor pretende implementar caso seja eleito assim que assumir? Obrigado pela pergunta. Mas por acaso você acha factível que num estado como esse, que não oferece segurança ao cidadão, que é justo você querer desarmar a população civil, a população que tem os seus direitos para ser garantido e que muitas vezes está lá numa casa, não é, totalmente desguarnecido com essa criminalidade desenfreada? Naturalmente isso é um direito, isso já foi decidido inclusive em plebiscito, né, no Estado brasileiro, onde o cidadão que passa por todo um batalhão, né, de comprovações, de exames, de certificações, né, para obter uma arma, certo? Ele tem que ter o direito sim a ter sua arma. Mas eu vou além. Não precisa inventar a roda para você dar sequência e ter o mínimo, né, de sensação de segurança no Estado. Precisa sim mudar a postura. É muito fácil você avançar nessas questões, porque o que ocorre na Bahia é uma falta total, né, de respaldo para as forças de segurança. Como é que um policial militar sai de sua casa para defender a sociedade? Que o governo do estado dá para ele é somente tapinha nas costas e conversa bonita. Que ele não tem, certo, sequer perspectiva de como é que ele vai ascender na carreira dele. Se toda vez que vem algum benefício se vem por gratificação e não incorpora isso ao seu salário, como é que ele vai se aposentar? Como é que ele vai ter acesso a uma casa própria? Como é que ele fica à mercê? Como ficaram? Né? Porque os 3 policiais que morreram na Bahia esse final de semana, um foi assassinado, os outros 2 colegas estavam saindo do velório e foram executados. Então, o policial está toda hora à mercê dessa criminalidade. É ele que está defendendo a população. E não tem respaldo nenhum do governo do estado. Então, não precisa, repito, estar inventando a roda. O que precisa é postura, o que precisa é enxergar a realidade. O que não dá é para a gente ver um estado da Bahia que gasta R$1 bilhão em propaganda e não dá o básico para que os profissionais prestem um serviço básico à população. O que não dá é para o governo simplesmente virar as costas e ficar toda hora querendo transferir a responsabilidade de uma falta de postura sua para aquisito que hoje o cidadão de bem pode comprar uma arma. Porque o cidadão de bem, sim, tem direito de comprar uma arma. Agora, por acaso, alguém já viu um bandido entrar na loja para comprar uma arma de fogo? Não. Ele pega na rua e de forma fácil e sem nenhuma comprovação. E vai lá e usa contra um cidadão de bem. Então, o que precisamos é cada vez mais que a sociedade tenha noção do risco que nós estamos vivendo na Bahia. Da situação que nós chegamos, que já passou dos limites. Tem que dar um basta. Precisamos de uma postura de um governo enérgico que chame a responsabilidade e possa, sim, resolver essas questões.
que saiba qual é o drama que um profissional de segurança vive no seu dia a dia, certo? Que saiba o que é calçar um coturno, que saiba o que é tirar um dia de serviço, de estar exposto com sua farda nas calçadas, não sabe de onde vem. Então é isso que precisa do governo do estado da Bahia, é postura, porque a gestão está aí provado, não é problema de recurso. O próprio governo federal mandou recurso para o governo do estado da Bahia, que não executou sequer 20% para capacitação, para equipamento para a nossa polícia. Aí precisa derramar o sangue de policiais para o governador anunciar que vai fazer concurso para mais 2.000 policiais e vai comprar 2.000 fuzis. Ora, a situação está crítica. É uma questão que envolve toda a força de segurança, porque é questão também de inteligência. O crime é organizado chegando na Bahia. Não é o crime fortuito nas esquinas. Você vê claramente as drogas avançando, não é? Guerras de facções. Aí em Santo Antônio de Jesus mesmo você vê cada vez mais territórios onde pessoas ficam lá querendo dominar e o cidadão, certo? Não pode mais, tem que ter autorização para andar em determinados lugares. Que Brasil é esse? Como é que a gente pode admitir que na Bahia, certo, o cidadão de bem fique à mercê desse tipo de criminalidade e que a gente não dê respaldo às nossas forças policiais? Que inclusive quando tem uma bola dividida, que quando tem uma ação enérgica, não tem sequer respaldo, certo, do principal gestor do Estado, que não se sensibiliza com a dor do profissional de segurança pública. Então, são muitas ações que precisam avançar, ações que precisam ser interligadas, inclusive em parceria com as prefeituras municipais. Hoje você tem tecnologia para estar reprimindo a criminalidade, você tem câmeras, você tem iluminação, você tem uma série de quesitos, mas antes de tudo, você precisa ter um sistema que funcione e você precisa dar respaldo ao profissional de segurança pública no estado da Bahia. Ex-ministro João Roma, para a gente concluir essa entrevista, eu faço uma pergunta ao senhor na área política. Hoje temos 3 pré-candidatos em potencial, outros estão aí também surgindo, mas falamos de 3 principais e o senhor está entre eles, sendo que 2 deles apoiados por presidente e ex-vice-presidente. No caso, o senhor apoiado pelo presidente Bolsonaro, no caso, o candidato Jerônimo Rodrigues apoiado por o Lula, enquanto que a Semineto não tem nenhum presidenciável que o apoie ou que ele o apoie. Reciprocamente. Como é que o senhor vê uma situação dessa? Inclusive as pesquisas que hoje estão mais favoráveis ao candidato que não tem nenhum presidenciável, como é o caso de Assemineto. Como o senhor se considera protagonista nesse universo das pesquisas? Olha, eu estou com muita confiança, eu tenho conversado com a população baiana e vejo desejo de mudança verdadeira na população. O que ocorre hoje é que, naturalmente, nós teremos uma das eleições, além das mais acirradas, talvez a mais importante da história do Brasil. Você vai ver, né, uma população que vai buscar nas urnas o que quer para o futuro do Brasil. Que na Bahia, como você muito bem falou, tem lá o Jerônimo, que é o candidato do PT, eu estou ao lado do presidente Bolsonaro, e o ex-prefeito de Salvador, que não sabe se é carne ou se é peixe, que busca um caminho dissimulado para tentar convencer a população que qualquer alternativa é válida. É uma falta de liderança, justamente, querer, né, se omitir, né, dentro de um momento tão sério para a história do Brasil, qual seria o caminho a adotar. Né? Ele diz que, na verdade, o importante é a eleição da Bahia. Óbvio, a eleição da Bahia é fundamental para todos nós, mas não é menos importante que o futuro do Brasil. E nessas eleições gerais, nós precisamos, sim, mobilizar toda a nossa população para saber exatamente qual é o Brasil que nós queremos. Se é ter o orgulho do nosso verde e amarelo, que é um Brasil que está andando para frente ao lado do presidente Bolsonaro, ou se é aquele Brasil que envergonhou tantos brasileiros, que decepcionou milhões, né, com tantos desmandos, com políticas que não chegaram para resolver a vida da população. Vide aí, né, as questões sociais, vide aí a questão de segurança pública, vide aí a falta de investimento no Brasil, porque investimentos foram feitos fora do Brasil, né, através de mecanismos que nós tomamos conhecimento. Mas não teve respaldo da população brasileira para superar e melhorar sua qualidade de vida. Então, esse é o que vai ser discutido. Se nós estamos querendo realmente, né, um mundo melhor para nossas famílias, se queremos defender nossa liberdade, se queremos reafirmar os valores que a nossa sociedade, né, tanto zela, ou se queremos realmente voltar para um passado onde todo mundo ia andar de cabeça baixa. Não é esse o Brasil.
né, que nós queremos retornar. Então eu tenho convicção que cada cidadão baiano, e é isso que eu tenho visto nessa minha caminhada, né, está enxergando a realidade. Não vai ser nem propaganda, nem conversa bonita que vai levar o nosso povo, né, para um descaminho. A população precisa enxergar que nossa situação é dramática, que nós precisamos de uma mudança verdadeira no governo do estado da Bahia. Não dá para a gente falar da Bahia do século XXI, como conversamos agora há pouco, com energia renovável, com tecnologia, com paradigmas de infraestrutura chegando para a nossa população. Essa Bahia do século XXI não combina com as práticas políticas do século XIX. E o que nós estamos vendo nos últimos meses é uma dança de cadeira, um toma lá da cá, cargo para um, cargo para outro, sai candidato de um lado, vai para o outro, cada um preocupado com o seu umbigo, com o seu espaço de poder e ninguém preocupado com a melhoria de qualidade de vida da nossa população. Não é desta forma que a gente vai executar a nossa política. Vamos fazer política conversando com as pessoas, para que a gente consiga, assim, melhorar a qualidade de vida do povo baiano, para que a Bahia possa ser liberta, para que nós possamos andar com as próprias pernas, para que cada vez mais a gente tenha orgulho da Bahia. Por isso que nós precisamos cada vez mais que a Bahia esteja de mãos dadas com o Brasil, porque dói no coração ver o Brasil avançando e o governo da Bahia remando para os lados. Precisamos atrair investimento para melhorar a qualidade de vida e dar oportunidade e dar emprego para o nosso povo, para os nossos jovens, para não sejam presas fáceis para esse crime organizado que tem se instalado na Bahia e não tem tido não tem tido a menor reação do governo do estado, que fica assistindo sangue derramado dos baianos e não toma providências enérgicas para diminuir essa criminalidade. Ok, e nós com isso vamos concluindo a nossa entrevista com o ex-ministro João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia. Queremos agradecer às emissoras que estão conosco, que é a Rádio Jaraguá em Jacobina, a Rádio Costa Sul FM lá em Canavieiras, a Rádio Vale Amargosa, a Rádio Andaiá Santo Antônio de Jesus, aqui a nossa princesa e a Sociedade Irifeira que vai repercutir essa matéria, e agradecemos ao João Roma e obrigado, pré-candidato, e sempre à disposição aqui no nosso Bom Dia Feira, e aproveitando para mandar um abraço aí para o pessoal de Amargosa, para o Rosalvinho Salles, também colaborou para agendar essa entrevista com o senhor, e eu fico agradecido, o doutor João Roma. Olha, eu que agradeço, Dilson Barbosa, inclusive a todas as emissoras que ficaram interligadas conosco agora nesse bate-papo pela manhã. Mando um afetuoso abraço para todos. Queria também aproveitar para dizer que no próximo sábado, às 17 horas, eu participarei de um evento, Cristãos Unidos em Defesa da Liberdade, que vai ser na Igreja Batista Central, aí na Getúlio Vargas, número 1990. Vai ser um momento muito importante e eu queria comunicar a todos que eu estarei presente. Tenho cada vez mais tratado de assuntos, em especial da cidade de Feira de Santana. Você sabe que eu fico muito aí pertinho em Conceição da Feira e, portanto, Feira faz parte hoje do meu roteiro de vida, né? E tenho participado muito desse cotidiano para que a gente possa cada vez mais trazer investimentos e melhorar a vida do nosso povo. Vamos avançando. Estou hoje aqui em Brasília e ao lado do presidente Bolsonaro, dedicando muito trabalho para que a gente possa cada vez mais melhorar a vida do brasileiro e que a gente possa estar juntos em defesa de valores que são caros a todos nós. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado aí ao ex-ministro e atual pré-candidato ao governo da Bahia pelo PL, João Roma.